Alô! Olá você, querido ouvinte e minha querida ouvinte. Estamos mais uma vez aqui para um programa Bíblia JFA Conecta. Download da Palavra de Deus no seu coração. Por que esse nome, hein? Porque nós estamos aqui para colocar dentro do seu coração, fazer uma impressão na sua alma de um momento, de uma porção da Palavra de Deus. Salmo 119:11, o famoso versículo diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se fosse escrito na linguagem de hoje, seria: fiz um download da palavra no meu coração. Então nós estamos transmitindo sempre um texto e falando daquele texto, explicando aquele texto. Por isso, se você está agora precisando de algo de Deus, uma palavra de Deus, é hora de chegar pertinho do rádio, aumentar o volume. Se você está aí no YouTube, na mídia social da Bíblia JFA, também pode nos ver aqui atuando, Bíblia JFA, ou então no Instagram, no Facebook e nossas mídias sociais. Você está convidado a participar conosco desse programa, e o tema dele hoje é o tema que o Paulo André, que está se arrumando todo aí, vai dizer. Boa tarde, Paulo André. Boa tarde a todos os ouvintes, para você que está pelo YouTube, pela rádio, pelo Instagram, seja onde você estiver, bem-vindo ao Bíblia JFA Conecta. Agora são 4 horas da tarde, 1 minuto. Olá para as pessoas que estão aí no Instagram mandando boa tarde, para as pessoas que estão no chat mandando boa tarde. Hoje a gente tem um tema que pediram bastante, hein? Revelador o tema de hoje. Revelador, o povo engajou, falou um monte também aqui. Então, o tema de hoje são sonhos. E por que o tema de hoje é sonhos, pai? O tema de hoje, sonhos, vem porque nós estamos na semana do Dia da Boa Notícia. Então, quinta-feira, depois de amanhã, começa o Dia da Boa Notícia. E nesse Dia da Boa Notícia, o tema será sonhos. Sonhos. Com isso, nós podemos aqui dizer o que a Palavra de Deus tem a falar sobre sonhos, o que é sonho de Deus, o que não é sonho de Deus. E o Paulo André jogou aí no Instagram a pergunta, teve muita gente respondendo. Teve mesmo, hein? Muita gente participando. A pergunta de hoje é: como saber se o seu sonho é de Deus? Hein? Como é que você faz para saber como o seu sonho é de Deus ou não? A gente fez umas outras perguntas lá. Você que tá aí no Instagram não vai poder responder a enquete, mas a gente vai trazer aqui o que todo mundo participou. Eu já vou adiantando que muita gente respondeu das mais variadas respostas, inclusive oração, Bíblia, não sei, muitos não sei. Eu não sei quem viu os stories aí que a gente fez agora há pouco, mas muitos não sei. Espero que a gente consiga responder isso hoje, né? Com certeza, porque eu sei. Então, vamos ao versículo do dia, Fabiano? Estava sonhando com esse momento. Que é isso? Conecta com o versículo do dia. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Conecta com o versículo do dia. Salmos 37, 4 e 5. Esse versículo 5 é muito, muito famoso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Ou seja, deixa Deus tomar conta da sua vida, porque ele vai fazer. Agora, o que acontece aqui de diferente é o versículo 4. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor e ele vai cumprir os seus sonhos, os desejos do seu coração. E aqui então nós começamos a falar um pouquinho sobre sonhos, porque há vários tipos de sonhos. Na verdade, tem 3 tipos de sonhos. Tem o sonho que você sonha porque comeu uma feijoada. Então você sonhou, está sonhando que um porco veio comer a sua língua, e na verdade foi você que comeu a língua dele. Aí a feijoada está lá no seu estômago fermentando e você não tem um sono normal, atribulado, e sonha. Sonhos que desaparecem ao amanhecer, né? A ciência mostra que nós todos sonhamos, apenas não lembramos. Então quando você entra naquele sono REM mais profundo,
os olhos começam a ficar vibrando, né? Indo para cima e para baixo, movimentos rápidos com os olhos. Você entra num estado de descanso e de sonho. Sonhos. E aí quando você acorda, você tem aquela sensação final do sonho, mas quando acabou de despertar, já esqueceu. Quantas vezes isso não acontece, né? Quantas vezes você não tem a sensação de sonhar alguma coisa e não lembra o que era? Ou até quando você está no sonho dizendo, esse sonho eu não vou esquecer, esse sonho eu não vou esquecer. Quando você acorda, esqueceu. Então são sonhos humanos, sonhos da sua psique, sonhos do seu inconsciente. Agora há outros sonhos que são esses sonhos que a Bíblia coloca aqui nesse salmo. Fala assim, os sonhos do seu coração. Eu sonho um dia conhecer Nova York. Esse é um sonho esquisitinho, diga-se de passagem, porque não tem tanta graça assim. Mas só pode saber quem foi. Então, se você está querendo sonhar, vale a pena. O dia que eu estiver naquela posição, o dia que eu estiver com aquele carro, o dia que eu conquistar aquela pessoa, eu sonho com esse dia. Os homens sonham. Eles querem realizar, eles querem atingir objetivos. E esse sonho, às vezes, muitas vezes, são sonhos que não são reais. Eu lembro quando nós fomos comprar o terreno para construir nossa casa, a casa onde eu moro hoje, há mais de 20 anos, e agora está mais vazia. Tadinha da casa. Isso é uma indireta pra mim, tá, gente? Isso é uma indireta pra mim porque eu não moro mais na mesma casa. Ele foi embora. A síndrome do ninho vazio. Já falei aqui que eu descobri por que o ninho fica vazio, porque ele vai embora com tudo. Então. Mas quando eu estava construindo aquela casa, no bairro onde eu moro hoje, tinha muitas casas para vender. Então pensando, por que em vez de construir você não compra? E a resposta é porque é mais caro. Mas eu fui ver um monte de casa lá já prontinha para vender. E eu reparei, engraçado, tem umas casas grandes aqui, novinha, pronta para vender. O cara construiu para vender? Não, ele construiu para ele. E por que tá vendendo? E a resposta era, porque eles se separaram. Então, história típica. Um casal que durante muitos anos alimenta o sonho da casa própria. E se aperta, e se ajusta, e sofre, e economiza, se priva de um monte de coisas, mas a nossa casa vai ser aquela casa. E quando ele consegue realizar o sonho e entra na casa da vida dele, não dá certo. Separa. Por quê? Porque ele estava sonhando com algo que não ia trazer a resposta para aquilo que realmente ia fazer o casamento ficar. E quando acabou o desafio externo e ele entrou na realidade, ele descobriu que não era tão gostoso assim. Que a montanha ao longe é azul, mas de perto ela é verdinha e marrom mesmo. Que a grama do vizinho sempre é mais verde, mas na verdade a sua grama é melhor que a dele. Então há muitos sonhos humanos que não merecem ser sonhados. E aí vem essa pergunta que nós vamos discutir hoje lá. Como é que eu sei se o sonho é bom ou se o sonho não é bom? Agora, tem um terceiro tipo de sonho. E esse é dos bons. É o sonho que Deus te dá. É esse sonho que você não está esperando. Não é nem fruto da feijoada que você comeu antes de dormir e nem fruto do desejo do seu coração. É o sonho que Deus te dá no meio da madrugada. E Jó fala, vários textos aqui falam que Deus conversa conosco em sonhos. No meio da noite, revela a sua vontade, abre os seus olhos. Jacó teve um sonho tremendo. Ele estava lá morando com Labão, que era o futuro sogro. Ele queria casar com a filha dele, e aí então ele tinha que ganhar dinheiro. Ele não tinha grana. Conseguiu se estabilizar, conseguiu aí a mão da Raquel, ainda levou a Leia no bolo, né? Aquela história toda dos 7 anos trabalhando para uma, mais 7 anos trabalhando para outra. Ele tinha que trabalhar para enriquecer o sogro. Não sei se você conhece essa história, mas às vezes muitas pessoas trabalham para o outro, não para si mesmas. E aí então, de repente, ele tem a chance de enriquecer. Como é que ele ia ganhar dinheiro? E essa história é muito legal para você que quer um sonho de Deus. Porque Deus deu para Jacó um sonho. E Deus deu o sonho em que ele via as ovelhas e os bodes malhados, ou seja, salpicados, pintados, não eram branquinhos. E aí então Deus dizia, esses bodes e as ovelhas vão nascer malhados. Você pede para o seu sogro esse trato,
todos os que nascerem malhados serão seus, e os que nascerem branquinhos serão dele. Deveria ser uma minoria, mas Deus deu um sonho explicando como que Jacó ia fazer dinheiro. Isso é sonho bom, hein? Sonhar alguma coisa que vai te enriquecer. E olha, glória a Deus, eu posso dizer que eu tive 2 desses sonhos da minha vida. 2 sonhos que Deus falou comigo e aconteceu. Eu falei, olha, e eu acordei e falei, este sonho é de Deus. Geralmente um sonho que você acorda no meio da madrugada. Não é quando você levanta de manhãzinho e fica assim, sonhei, não sonhei, lembrei, não lembrei. É aquele sonho que você acorda do nada, 3:30 da manhã, olho estatelado, com um sonho vívido na sua cabeça. Sonho que Deus te deu. E nós temos que entender hoje como que nós vamos interpretar e fazer acontecer um sonho. Porque quando Deus dá um sonho, é algo impossível. É algo que você não está pensando. É algo fora do seu alcance. É uma mudança de paradigma. Ele está te colocando num outro patamar. E eu sei que nós vamos discutir bastante esse assunto aqui. Bastante também no chat. Você que está no chat aí, vai mandando a pergunta. Tá conseguindo me ouvir, pai? Eu tô ouvindo você bem baixinho, viu? Pai, eu vou roubar o seu microfone aqui, ó. Pronto, vou falar no seu microfone. Um dueto de microfones. Você que está no chat, vai mandando aí no ao vivo também. Eu tô lendo aqui, ó, as pessoas mandando as mensagens pelo YouTube. Compartilha a gente aí. E também tem o WhatsApp, que eu não consegui informar no começo do programa, mas você também pode mandar sua participação no WhatsApp. 11 3655 7627. Responde a pergunta: como saber se o seu sonho é de Deus? E aí eu vou trazer aqui no segundo bloco do programa. Maravilha. Hoje tá tudo em comum aqui, hein? Nós estamos aqui compartilhando seu celular, compartilhando meu microfone. Tá diferente esse programa aqui, hein? Não era o sonho que você sonhou, né, Paulo André? É exatamente como eu sonhei. Eu me divirto fazendo assim. Estamos aqui compartilhando o microfone. Vamos pegar o microfone do Fabiano agora aqui. Vamos falar agora, não falar naquele ali. Cada hora eu vou falar em um aqui, vamos ver se acontece. Boa. Mas o que eu queria dizer aqui em relação a esses sonhos de Deus. E isso, olha, abre o seu coração para essa palavra, né? O que Deus tem para fazer com você em relação aos sonhos, Ele te dá um sonho para que você creia, para que você entenda, para que você abra os seus olhos. Os sonhos de Deus, eles descortinam um horizonte que você não estava esperando, algo que não estava dentro do seu alcance. E então Deus eleva o seu patamar. Você recebe aquele sonho e fala, impossível. Não é possível, isso não vai acontecer. Como que isso vai acontecer? Eu tive um sonho, eu não tenho tempo para contar todas as histórias aqui, mas seriam tremendas. Um dia Deus me deu um sonho que eu estava falando com o presidente da República. Eu estava sozinho com ele numa mesa, bem no cantinho da mesa assim, nós estávamos conversando, e ele falou, eu te chamei aqui, Paulo, para conversar sobre grandes assuntos nacionais. E eu acordei daquele sonho, falei, puxa vida, presidente da República vai me chamar, um negócio que não tá no dia a dia, né? Será que esse sonho é de Deus? Nós vamos ver aqui que um dos critérios para ver se é de Deus ou não é de Deus, se ele acontece, né? E aí, então? Sim, é outra coisa que as pessoas falaram muito. Se acontece, é de Deus. Será? Foi um dos comentários mais falados. Como saber se o sonho é de Deus? Será que basta acontecer para ser de Deus? E o inverso é verdadeiro? Se não acontece, não é de Deus? Essa e outras perguntas aí, manda pra gente no WhatsApp, que eu tenho muita curiosidade sobre esse tema também, viu, pai? Vou te perguntar um monte de coisa pessoal aqui também. Minha vida foi muito impactada por um sonho de uma pessoa que não é cristã que aconteceu, então, uau. Sonhos que acontecem. No meu caso, não aconteceu. Ele deixou de ser presidente, não me chamou, nunca falamos pessoalmente assim, conhecia de longe, né, em reuniões, em eventos, mas não assim de me chamar de Paulo como era no sonho. Não aconteceu. Mas sabe o que aconteceu? Os anos se passaram e aí então, mais tarde, eu assumi uma posição aqui no mercado financeiro e que uma das minhas atribuições era cuidar dos think tanks, dos institutos que estavam pensando assuntos de política, de economia, de políticas nacionais. E esse presidente tinha o seu think tank lá, e aí então um dia ele me chama, ficamos amigos, nos conhecemos, já sabia o meu nome,
E um dia ele me chamou lá na sede do instituto e eu entrei ali e ele falou: Paulo, eu te chamei aqui para discutir os grandes temas nacionais. Naquele momento deu um flashback assim, tinha se passado 6 anos. 6 anos do sonho. Eu falei: presidente, posso pedir para tirar uma foto? Chama o fotógrafo, eu quero documentar esse momento aqui, porque é o meu sonho. Aquilo que eu sonhei aconteceu. Um sonho de Deus, que mostra que você tem alguma coisa para fazer naquele lugar, naquela hora. E eu quero te dizer aqui então, com toda a autoridade, que quando Deus te dá um sonho, a sua primeira reação é falar: não acho que é para mim, não. Não vejo como isso vai acontecer. Agora você tem que declarar a autoridade de Deus, o poder de Deus, e ficar atento para os sinais, para aquilo que está acontecendo, que mostram se aquele sonho está chegando perto ou não. Quando os sinais vieram, eu percebi que tinha alguma coisa a ver com o sonho que eu tinha tido. Aliás, não fui eu que percebi, foi minha mulher. Quando veio o sinal, ela falou: lembra daquele sonho de 5, 6 anos atrás? Quem sabe não é agora. Então, guarde os sonhos. A minha esposa, a Leni, ela anota tudo. Então tá lá tudo guardadinho, antigamente em folhas de caderno, agora tá em Word, na nuvem. Aliás, é um bom lugar para guardar sonho, né? É o melhor lugar para guardar sonho na nuvem. Guarde o seu sonho na nuvem. Vamos criar um iCloud cristão só para sonhos. É, isso aí. E aí, então, traz à memória aquilo que pode trazer, de dar esperança. Então você guarda o sonho, porque ele vai, quando os sinais vierem, fala: opa, esse negócio aqui, Deus já tinha mostrado. Quer um exemplo disso? Uma história super famosa, mas eu garanto que você nunca pensou desse jeito que eu vou falar aqui agora. José no Egito teve um sonho, famoso esse sonho. Ele sonhou que eles estavam no campo colhendo trigo e o fardo de trigo, aquela amontoada de trigo que ele amarrava, se levantava e os outros demais fardos, seus irmãos do seu pai, se dobravam, se ajoelhavam diante dele, como se estivessem em reverência adorando. E depois ele viu a mesma coisa com as estrelas e com o sol, os luminares em volta, o dele e da família. E ele foi contar esse sonho todo especial para os seus irmãos, para o seu pai. Ninguém gostou. Que presunçoso. Você está falando, o Jacó então ficou até bravo. Você está dizendo que eu vou me ajoelhar diante de você? Jacó era o papai querido, era o filhinho predileto José, mas ele passou da medida naquele sonho. Os irmãos ficaram furiosos. Quem que esse cara pensa que é? Vai mandar na gente? Esse cara tá louco. Sabe o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos matar ele. E aí então, sequestraram José quando ele foi lá buscar notícias sobre os irmãos no campo e queriam matar, e se não fosse a intervenção do Rubem, o filho mais velho, falou: não mata não, joga aqui nessa cova. E depois viu os mercadores ismaelitas passando e falou: vamos vender ele como escravo. E a gente falou pro nosso pai que uma besta fera do campo comeu. Então, José foi vendido como escravo. Essa história é tão conhecida. Ele foi pro Egito, chegando lá ele foi trabalhar na casa do Potifar, que era um dos generais, e ele cresceu na sua excelência, se tornou o melhor funcionário do Potifar. E aí então a mulher do Potifar deu em cima dele, e ele disse não. E quando ele recusou ter um caso com a dona, o que para muita gente seria um sonho, já pensou? Você é um estrangeiro num outro país, a maior potência econômica militar do mundo naquela época. Você começa como escravo e vai subindo até chegar a faturar a mulher do chefe. Para muita gente isso seria um sonho. Eu tive um amigo que se converteu tremendamente, uma conversão poderosíssima, e ele era um traficante. Ele traficava drogas na época de Brasília, morava com a família em Brasília, começou a se viciar ali, então vendia, todos os pais dele tinham um bom nível de vida, mas a história do viciado, né? Ele foi vendendo, ele viu que não tinha como mais vender para comprar droga, então ele começou a traficar, e nesse tráfico ele foi preso. E aí quando ele foi preso, o juiz falou: você quer ir para cadeia ou para um centro de recuperação? Ele disse: centro de recuperação. E aí então ele se recuperou, se converteu, se tornou um pregador da palavra. Mas ele tinha uma fraqueza: sexo. Sexo era o ponto fraco na vida dele. E aí muita gente diz: o meu sonho é estar andando na rua e um mulherão parar e me abordar e falar: e vamos? E ele me contou essa história, eu lembro
Eu era jovem, tinha 18 anos, ele devia ter uns 20 e poucos. E ele falou: Paulo, você não sabe, eu tava andando na rua, eu fiz um trato com Deus. Não vou mais cair nesse negócio de sexo. Fiz um pacto com os meus olhos. E aí então, ele tá andando na rua e uma mulher para um carrão, abaixa o vidro e fala: e aí, alguma coisa pra fazer agora? E ele ficou olhando aquilo, a pessoa podia pensar: é um sonho que se tornou realidade. Uma mulher se oferecendo pra você do nada. E aí quando ele viu aquilo, ele falou: isso aqui não é sonho de Deus, não. Isso aqui é sonho do inferno. Ele se agarrou num poste, e começou a berrar: Jesus, me ajuda, Jesus, me tira dessa, me dá força. A mulher saiu correndo, estava endemoniada, e ele venceu ali um espírito de sexo que estava na vida dele. Quebrou um jugo, porque era um sonho mau. Então, quando você começa a crescer, o diabo vai colocando casca de banana. O José passou no teste, só que ele foi pra cadeia. E aí, na cadeia, o padeiro e o copeiro tiveram sonhos. Então, aí começa a história. Primeiro, José teve um sonho. Segundo, outras pessoas começaram a sonhar por causa do sonho dele. Deus deu um sonho pro copeiro e José interpretou o sonho. E o sonho dizia que ele ia voltar a ser o copeiro principal do faraó e trabalhar na corte. Ele ia ser restaurado na posição. Que foi o que aconteceu. E aí lá na posição de copeiro, ele se esqueceu do José durante 2 anos. 2 anos José na cadeia. Ele interpretou o sonho e o cara esqueceu. E a Bíblia diz que Deus provocou aquele esquecimento. E aí então, quem tem um sonho é o faraó. E aí ninguém sabia interpretar o sonho do faraó. E nessa hora o copeiro lembra de José, chama ele da cadeia, ele interpreta o sonho do faraó e ganha o cargo de número 2 do Egito. Então, para que aquele sonho, lá na sua infância não, era adolescência, que todo mundo se cobrava de se tornasse verdade, tinha que passar todo o processo para ele se tornar o número 2 do Egito. Mais 2 sonhos. Um sonho para o copeiro, um sonho para o faraó, e ele foi posto naquela posição, e quando ele estava naquela posição, os irmãos chegaram para pedir comida, 7 anos de fome na terra, e todos se ajoelharam ali e se dobraram diante dele em reverência, sem saber que ele é aquele José que tinha sido vendido. Então, se Deus te der um sonho, ele vai fazer com que outros mais em volta sonhem para que o seu sonho aconteça. E nós vamos orar por isso hoje aqui no final, para que o sonho de Deus aconteça na sua vida e que o mundo seja sacudido, o mundo seja movimentado para que aquilo que Deus falou para você se cumpra através dos demais. Tem gente já falando sobre isso aqui também. A Aline Ferreira no chat do YouTube: nossa, tive um sonho essa noite que gostaria de saber se é de Deus e sem querer entro hoje nessa live. Já é uma resposta pro sonho dela? Eu acho. Talvez, não dá pra achar tão fácil. Mas pessoas falam: Ana Júlia deu uma sugestão maravilhosa pro nome do nosso aplicativo de sonhos, iDreams. Aplicativo de sonhos? É, pra anotar os sonhos na nuvem, né? A gente tava falando o iDreams ou o Cloud Dreams. O Dream Cloud. Mais pessoas falando aqui no chat do YouTube. O Geraldo Cardoso perguntou: e se você já se esqueceu do sonho? Muita gente nos comentários aí da pergunta que a gente fez, como saber se o sonho é de Deus, mandou essa daí também, pai. Se você esquece do sonho, significa que ele não é de Deus? Quer responder isso agora? Quer continuar falando? Quer fazer como? Vamos mandar aqui. Eu acho que tem tanta pergunta. Hoje tem bastante pergunta, realmente. Eu tentei anotar tudo. Tentar ler o que todo mundo tá mandando aqui nos chats, rolar pra vocês aqui que estão falando. Mas vamos lembrar aqui, ó, o Nabucodonosor esqueceu do sonho, hein? E era o sonho de Deus. O Daniel interpretou o sonho porque ele não tinha memória. Ele acordou e falou: caramba, não lembro do sonho. E aí ele chamou os magos e os sábios da Babilônia: quero que vocês me digam o que eu sonhei e o que significa. Então, às vezes, você esquece o sonho. Tranquilo, né? Tranquilo. Eu quero que você diga não só o que eu sonhei, mas o que significa. E é o seguinte: se você não disser, você vai morrer. Aí ficou melhor. É um estímulo muito legal pra você. Você sobreviver, né? Olha, porque tem muita gente que é charlatão. Tem muita gente que é explorador. Então, aqueles sábios da Babilônia, e ó, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas você pegar lá em Daniel, você vai ler essa historinha. O Nabucodonosor, ele falou: já sei, já entendi o que vocês estão falando. Porque os sábios falaram assim: rei, diga o seu sonho,
qualquer que ele seja, e nós vamos dar a interpretação. Ah, legal, né? O cara fala alguma coisa e você interpreta de acordo com o que a pessoa quer ouvir. Legal. E aí ele falou, não, você é bom mesmo? Então você vai dizer qual é o sonho e qual é a interpretação. E eu tenho ouvido muita gente fazer charlatanice pura. Outro dia, andando no carro aqui, passou por uma rádio, eu nem sei o que era, então não tenho nenhum problema de falar aqui de o que era aquilo, nem cristão eu sei que era, se era aquele negócio, mas era uma pessoa dizendo, eu vou trazer uma palavra do alto aqui de revelação para você. E aí então ele começou a falar um monte de coisa, e ele falou assim, eu sinto que essa pessoa que está ligando agora vai ter uma perca. Eu vou repetir, vai ter uma perca. Aí eu fiquei pensando, olha, se o cara é revelador de sonhos, eu não sei, mas que ele fala outras línguas, ele fala, porque ele não tá falando português. Uma perca. Pai, mais pessoas aqui, ó, mais perguntas chegando, Luciano Photography no Instagram. O inimigo pode usar o nosso sonho para nos confundir? Então, a primeira pergunta binária que eu fiz lá no Instagram é se os sonhos só podem vir de Deus. Não foi a primeira, mas foi uma delas. Só Deus pode dar sonhos? E foi uma pergunta bem bola dividida aqui. 56% falou que só Deus pode dar sonhos e 46% falou que... 54, 46 falou que não. E aí o Luciano Photography mandou aqui. O inimigo pode usar o nosso sonho para nos confundir? Então, tem como Satanás implantar um sonho na gente? Ou ele pode interferir desta maneira? Não. A resposta é não. Olha, de maneira geral... Você não pode ser enganado pelo diabo quando você não quer ser enganado. A Bíblia diz que o diabo nos engana com a concupiscência. Então ele motiva os desejos do nosso coração. Ele ativa a nossa vontade de errar. Porque você é inexpugnável. Então, você cai quando o seu pensamento é contaminado. O que ele faz é sugerir, é sugestionar, é entregar alternativas. O que ele fez com Eva? Perguntas inocentes. A primeira delas foi, você pode comer de todo fruto? Olha que pergunta mais neutra. Não tem nada de errado nessa pergunta, é uma pergunta. Você pode comer? É verdade que você não pode comer? Aí ele falou, não, claro que eu posso comer de todo fruto. Só não posso comer do fruto da ciência do bem e do mal. Ah, por quê, hein? E então ele vem colocando uma dúvida. E aí começa uma mentira. Sabe por que Deus não quer? Porque você vai ser maior que ele. É uma meia-verdade. Porque ele aí até o conhecimento de ciência do bem e do mal. Nesta hora o sonho vira um sonho que é do diabo. Ah, mais pessoas mandando aqui. Eu só tenho um recadinho pra você que está nos acompanhando pelo Instagram. Nós tivemos problemas técnicos hoje e eu estou fazendo a live pelo meu celular e o meu querido celular está com o carregador quebrado e eu estou com 5% de bateria. Então, já a live do Insta aqui vai cair pelo meu celular. Vamos tentar colocar ela de volta. Não sei se será possível, mas para você não perder o programa, vai lá no YouTube, Bíblia JFA, o JFA Conecta, que também está ao vivo no programa, no YouTube, o nosso programa, tá bom? A gente vai continuar respondendo as perguntas, então eu vou dar um foco aqui para quem mandou perguntas pelo Instagram, porque não haverá mais Instagram dentro de pouco tempo. Vamos lá. E para quem sofreu um trauma no cérebro e não tem mais sonhos como eu? Pergunta do... não vou tentar pronunciar o nome dele. Lindir... perguntas no Instagram. Deus fala de outras maneiras, né? Se você tem trauma no cérebro significa que fisiologicamente ele não sonha, tá dizendo isso? Isso, eu acho que é isso que ele mandou aqui. Então, como eu disse, o sonho é uma questão fisiológica. Você dorme e começa a sonhar, porque o seu cérebro está se regenerando. Tem várias coisas que acontecem ali que são, inclusive, para a sua saúde. E você não precisa nem lembrar. Agora, sonhos de Deus são sonhos de Deus. Com o seu cérebro funcionando como os demais ou não, você pode ter um sonho de Deus, porque o sonho de Deus não é todo dia. Deus não te dá um sonho assim, o que você vai fazer amanhã? Eu vou pensar, Deus vai me dar um sonho. Não, sonhos de Deus são momentos especiais. Eu falei, eu tive 2 sonhos na minha vida. Então, dá para lembrar desses sonhos, né? Você também pode lembrar, apesar de não ter fisicamente essa condição. Quer usar o meu celular aqui? Não, porque eu não tenho o Instagram da JFA logado no seu celular. Mas vamos lá, espero que as pessoas tenham vindo para o Instagram. Vou botar meu celularzinho que só carrega por contato para carregar aqui. Vamos ver se funciona. Mas vamos lá. Mais perguntas que eu tava segurando no chat. Jéssica Ciffer.
o ato de falar para as pessoas sobre os sonhos de Deus para a nossa vida atrapalha eles acontecerem? Quando Deus te dá um sonho, sai perguntando por aí, não sai perguntando por aí, como é que faz, pá? Excelente pergunta essa, porque... Vamos deixar para responder depois, então, dos avisos? Chegamos na metade do programa aqui, ó. Eu achei essa pergunta muito boa para responder assim. Eu ia responder, hein? E eu não deixei. Jéssica, segura aí que eu vou responder. Valeu, obrigado, Ione. Estão recebendo apoios aqui desta equipe maravilhosa. Mas, então, vamos dar avisos. Posso dar o primeiro? Pode dar o primeiro, vai lá. Dia da boa notícia. Era esse o aviso principal. O tema do programa de hoje, sonhos. Fala aí, pai. Todo primeiro dia do mês nós temos nosso Dia da Boa Notícia, em que você pode fazer um programa de leitura aqui na Igreja JFA. Então, quinta-feira agora começa, 29, 30, 31, 1º de agosto. São sempre 4 dias em que você estuda um tema. O tema desse mês é sonhos. E aí, então, no dia 1º, você dá uma boa notícia. Eu quero estimular você a fazer esse programa, porque você vai estudar. O pastor Joubert faz estudos maravilhosos, devocionais, sobre esse aspecto do sonho na Bíblia, para você entender se o sonho é teu, se o sonho é de Deus, para você voltar a sonhar e para você ter a coragem de compartilhar com alguém uma palavra que vai restaurar o sonho dele também. Então, eu quero que você, dia 1º de agosto, seja capacitado a tirar alguém dessa posição de não sonhar e dar uma boa notícia. É possível sonhar. Entra lá na BJFA, na seção dos planos de leitura, e vai estar lá, Dia da Boa Notícia, sonhos. Vamos passar só um preview aqui do que vai falar cada dia. Também teremos vídeos no Instagram, para você que veio do Insta nos acompanhar. Eu vi que alguns de vocês vieram de lá para cá, que bom. Começa dia 29 de maio. O que é amor é o tema do primeiro dia. O tema do segundo dia, 30 de maio, o amor de Deus na... Ah, não, desculpa, eu estou no amor eterno. Eu estou no amor, eu não estou no sustento. Você tem aí, pá? Tenho aqui. Vamos aí. Ué, achei que eu tinha achado, mas não achei, infelizmente. Não subiu ainda, né? Na quinta-feira. Subiu sim, eu vi os Instagrams da Igreja Cristã da Família postarem. Bom, eu já acho aqui, eu tenho outro aviso também, um aviso de que o plano de leitura do Instituto Renovo também está entrando no ar. Um novo plano falando sobre educação, baseado no versículo um plano que fala sobre verdade. O último foi sobre cada igreja uma escola. Temos um novo plano de leitura entrando. E também temos eu já vou colocar 2 coisas ao mesmo tempo para o meu pai fazer. O plano que você está escrevendo, pai, que a gente comentou semana passada e que entra mês que vem falando sobre mordomia financeira. Como cuidar das suas finanças. Você quer que eu fale sobre o plano? Quero que você fale sobre o plano enquanto eu procuro aqui. Pode deixar que eu falo sobre eu não sei do que eu vi aqui, mas... Relaxa, fale você sobre o seu plano, como é que você escreveu ele, pra quem que ele é, que eu olho aqui. Então, eu vou começar agora uma série de planos chamados 5 dias úteis. Você começa a estudar um tema na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias úteis é uma anotação do mercado financeiro. Em inglês eles falam business days, ou dias de negócio, que é quando não é nem sábado nem domingo, então dizem que o mercado está funcionando. E em português chama-se dias úteis. Um negócio meio estranho porque, como eu perguntei aqui, será que são nos 5 dias úteis que você trabalha para poder folgar os 2 dias? Ou são nos 2 dias inúteis que você tem um pensamento que vai te alimentar nos 5? Então, esse plano de leitura, o primeiro vai ser finanças pessoais. E nós vamos falar sobre como a Bíblia te ensina a sair do vermelho, como a Bíblia te ensina a não ser escravo do dinheiro, mas ser dono dele. 5 dias úteis, finanças pessoais. E nós vamos ter com esse plano, acho que na semana que vem já vai estar no ar aí, não é? Sim, vamos colocar ele para a semana que vem. Esse plano também tem um patrocinador, que é a Embracon. A Embracon é uma empresa de consórcios para carro, consórcios para casa. Então você que tem um sonho de ter um veículo, uma casa, pesquise sobre o consórcio. Os juros é bem menor, existe uma série de vantagens de se fazer consórcio. Então pesquisa lá, que um dos nossos patrocinadores desse plano de leitura que o meu pai está escrevendo é a Embracon. E voltando aqui, será que eu achei o Dia da Boa Notícia? Não, infelizmente eu não achei. Até o final do programa eu trago cada dia o que vai ser falado por sonhos, vai ser falado no Instagram. E no último dia vai ter um post, uma palavra da Elisa, da pastora Elisa agora, que ela foi ungida pastora. Vai ter um post falando para você ir lá e marcar uma pessoa, enviar essa boa notícia para alguém, uma boa notícia sobre sonhos. Achei. Achou? Vamos lá, pai. Como é que é o... Quer ler aí, ó?
Leio, eu leio como é que é o dia a dia. Então, põe aqui na câmera que eu leio, Fabiano. Dia 29, os seus sonhos e os sonhos de Deus. Dia 30, as suas escolhas e as escolhas de Deus. Dia 31, Deus pode te dar sonhos melhores do que os seus. E o último dia 1 de agosto, que é o dia da boa notícia, Deus quer restaurar os seus sonhos. Então, 4 devocionais, 4 textos sobre sonhos, te preparando sobre esse assunto de sonho, muito mais complexo, ali um texto muito maior no aplicativo da Bíblia JFA, mas também vão ter vídeos no Instagram para você acompanhar. Então, não perca, muitas perguntas sobre sonhos aqui. E aí, vamos voltar para aquela pergunta que eu terminei o primeiro bloco, pá? Só deixando lá. Eu deixei uma... Jéssica? Deixa eu achar ela aqui. Jéssica Silfer. É. O ato de falar para as pessoas sobre os sonhos de Deus para a nossa vida atrapalha eles acontecerem? Então, a Jéssica deve ter pensado aqui justamente nessa história do José, né? Se o José tivesse ficado quietinho e não tivesse aberto a boca, será que não era melhor? Afinal de contas, os irmãos dele não iam ficar bravos, o pai não ia ficar chateado, ele não ia ser vendido. Agora, você tem que pensar o seguinte: se José não fosse vendido como escravo, a família ia morrer de fome naquela grande seca e fome que aconteceria anos e anos mais tarde. Se José não tivesse resistido à tentação com a mulher de Potifar, ele poderia ter sido o grande executivo do Egito, segundo na casa de um grande general. Se o copeiro não tivesse esquecido de José, e lembrado assim que chegou no faraó e falou: olha, tem um cara na prisão que me ajudou, queria ajudar ele, José poderia ter acabado a sua vida como o auxiliar de copeiro do faraó e achar que estaria ótimo, hein? Venceu no mundo do Egito. Então, tudo aquilo, todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Então, às vezes, você tem um sonho e quando você fala, ele faz parte disso, a transformação. Então, não existe uma resposta absoluta aqui, não conte para ninguém. Tem sonhos que Deus revela para ficar no teu coração. Tem sonhos que Deus fala: isso aqui não é para ninguém, isso é para você. Então, não é porque você sonhou que você tem que contar. Você tem que discernir. E a resposta não é exatamente nunca e nem sempre. Tem que discernir, e essa palavra vai aparecer para frente aí mais vezes. Vai, porque eu tenho perguntas, pessoas que falaram sobre isso. Aqui a Maria do Socorro no chat do YouTube falou: tive um sonho ano atrás com uma pessoa conhecida que ela teria um filho. 2 semanas depois ela já estava com 2 meses. Essa semana sonhei com a minha sobrinha grávida e sábado ficamos sabendo que ela está grávida. Então, quando essa mulher sonha, você engravida, pelo visto. Não. Quando essa mulher sonha, já está grávida. Já está grávida, é verdade. Nos 2 casos aí. Deus conta pra ela que você está grávida. Mais perguntas aqui. Sonho e revelação podem ser a mesma coisa? Isso vai junto com a pergunta que eu mandei, sonho e visão. A resposta... A maioria das pessoas falou que sonho e visão não é a mesma coisa. Sonho e revelação pode ser a mesma coisa, pô? Você pode ter uma revelação através de um sonho, mas o sonho não é uma revelação, assim como a visão espiritual, como foi outra pergunta colocada, a visão espiritual pode acontecer num sonho, mas visão e sonho são coisas separadas. Revelação e sonho é coisa separada. Revelação é o conhecimento, é o discernimento, é o entendimento de algo que você não teria condições de entender pela sua própria força, pelo seu próprio raciocínio, pelo seu próprio estudo. Ele é iluminado, algo que acende, é revelado para você. Estava escuro, estava invisível e de repente clareou. Então é um clique que Deus te dá e ele ensina alguma coisa. Isso pode acontecer num sonho? Pode, mas sonho é diferente de revelação. Maravilha. Aqui o pastor Roberto, que faz as orações de manhã e de noite no nosso canal da Bíblia JFA. Se você não segue o nosso canal, clica aí no seguir, dá like no videozinho. Ele faz um tema de oração de manhã e um tema de oração de noite e mandou aqui: precisamos separar sonhos de desejos. Chamar aquilo que queremos alcançar, nossos alvos, etc., de sonhos, e também damos o nome de sonhos àquilo que acontece quando dormimos. E sim, nas perguntas, um pouco dessa dubiedade, eu não quis deixar muito específico do que eu estava falando, justamente para cada um trazer a sua perspectiva. Mas existe uma diferença entre o sonho, aquilo que eu quero, e o sonho, aquilo que eu sonhei. Então, eu vou para as perguntas que mandaram no nosso Instagram, porque tem muita coisa boa aqui. Vamos lá, posso começar, pai? Manda bala. O que mais foi falado no Instagram
A resposta da pergunta, como saber se o seu sonho é de Deus, é: se o que foi visto no sonho estiver de acordo com o que diz na palavra de Deus, então é de Deus. Quem mandou essa resposta foi o Gabriel Reis. Gabriel Deus, não? Gabriel Reis. Meu Deus, você, eu estou dizendo porque eu sonhei isso. É o Gabriel Reis que mandou isso, e muitas pessoas, foi de longe não, mas empatado com oração, outro tema, que eu vou perguntar daqui a pouco, foi o que mais veio. E aí eu queria saber, se tiver na palavra, então, se eu tiver um sonho que condiz com aquilo que está escrito na Bíblia, é de Deus, então? Serve? Então, essa colocação é muito importante e boa, mas ela é um pouquinho contrária ou reversa do que foi colocado. Por quê? Porque você não pode ter um sonho de Deus que contraria o que está colocado na Bíblia. Ou seja, se você sonhar com alguma coisa que a Bíblia diz que não é de Deus, não é de Deus, ponto. A Bíblia é um parâmetro eliminatório. Então, se não está na Bíblia aquele negócio, ou está dizendo que não é que se não está na Bíblia, se a Bíblia diz que não é de Deus, não adianta ter sonhado coisa nenhuma. Você não pode sonhar algo que desdiz a palavra de Deus. Deus não entra em contradição. Agora, você pode realmente sonhar coisas que não estão na Bíblia. Aliás, é o que acontece quando Deus te dá um sonho. Para que ele vai te dar um sonho se está na Bíblia? Ele vai te dar um sonho porque justamente não está além. Não está contra, mas está além daquilo que foi colocado. Então, sonhos são coisas que estão além da mera compreensão racional. Deus fala com sonhos quando você não entende com a razão. E aí a segunda resposta mais frequente aqui para na nossa enquete no Instagram é orando ao Senhor para saber se o sonho é de Deus. Então, a Bíblia é condição para ser, mas não é condição suficiente. E orar é condição suficiente ou também funciona com a palavra de Deus? Você precisa ter uma confirmação na palavra, você também precisa orar. Funciona assim? Oração é fundamental. Por quê? Porque geralmente, você sonha e não tá entendendo nada. Eu falo, por que Deus deu esse sonho? Claro que tem sonhos que são assim, né? Você dorme pensando, Senhor, eu preciso resolver um problema. Como é que eu resolvo? É 25 ou é 33? Aí você sonha, Jesus morreu no ano 33. Aí você acorda e fala, não é verdade porque não era o ano 33. Não, você tem uma resposta. Então tem coisas que acontecem que são assim, sim ou não, ponto. Mas muitas e muitas vezes os sonhos necessitam de interpretação. E como é que você vai interpretar? Você tem que buscar a Deus. Voltamos à história de Daniel. Ele tinha um grande enigma ali. Se ele não interpretasse o sonho que ele não sabia qual era, ele ia morrer. Então eles clamaram a Deus. O que eles fizeram? Foram orar. Ele declarou um jejum e oração. Então quando você recebe um sonho e não entende o que vai acontecer, vai orar. Tem que orar. A oração é uma chave para você interpretar sonhos. Outra pergunta, e eu já vou emendar aqui, é o seguinte... Uma das que veio mais aqui de todas também, em terceiro colocado, foram pessoas falando, tenho dúvida sobre isso, eu não sei como saber se o sonho é de Deus. Então, várias pessoas perguntando nesse sentido, e aí eu recebi uma resposta muito curiosa no Instagram falando, nós não conseguimos saber se o sonho é de Deus, melhor não dar credibilidade ao sonho. E aí eu fiquei, ignora então? E se o sonho for um aviso de Deus pra você? Eu não tenho certeza, então eu ignoro. Ou então, tem o outro extremo também, que eu acho que é o oposto dessa resposta aqui, que é eu acredito em todo sonho que vem. Como é que faz para ter esse equilíbrio quando você não sabe? Como é que faz para saber? Também é excelente pergunta, viu? E aqui eu preciso fazer o disclaimer. Cada um de nós tem uma característica. Cada um de nós tem uma personalidade que Deus usa. Algumas pessoas são tímidas. Deus não vai chamar essas pessoas para se levantar no meio da multidão e fazer discurso. Porque elas têm uma dificuldade natural de se expor em público. Algumas delas vencem essa dificuldade e se tornam grandes oradores, mas outras não. Então você tem que respeitar o seu jeito de ser. Nessa hora tem gente que é muito mais aberta a sonhos e outras são muito mais fechadas, mais racionais. E isso faz parte da maneira de ser cristão no corpo. Porque uns são chamados para serem mestres. O mestre, ele estuda, ele entende, ele aprofunda, ele é um professor. O outro é um apóstolo, um profeta. O profeta, ele é um revelador. Ele ouve Deus falando e fala o que Deus está falando.
o profeta é fundamental na Bíblia. E o mestre também. Tem muita gente hoje que confunde as duas coisas. Então essa pessoa, como vai na linha do nosso ouvinte aí, fala, é melhor não mexer com essa história, porque dá que a gente erra, né? Ele vai na bola de segurança, ou seja, ficamos com o mestre, esquece o profeta. Mas existe o dom profético. Existe a revelação de Deus. Deus fala por sonhos. E você precisa aprender a interpretar. Mais uma vez, a Leni, minha esposa aqui, a mãe desse garotão, ela tem esse ministério profético. Então, quantas vezes ela gastou tempo tentando entender o que Deus quer falar? Aí você vai errar, você vai acertar, você vai descobrir como é que Deus fala com você. E essa é a palavra-chave de todo esse processo, que é a palavra intimidade. Intimidade com Deus. Portanto, a resposta para a nossa pergunta de agora não é assim, olha, deixa esse assunto de lado, porque pode ser que seja errado. Realmente, pode ser que seja errado. Muita gente interpreta o sonho errado, muitas pessoas deliram. Eu não sou, você me conhece aqui, tá me vendo, ou tá me conhecendo agora, mas eu não sou do tipo que acredita em qualquer dor de barriga, não. Então, muitas vezes fala, meu amigo, toma um sal de frutas. Isso não foi de Deus. Simples assim. Deus não vai fazer exagerado nada. Agora, você dizer que não tem sonho porque você tem medo de que ele não seja de Deus, também é ser exagerado. E aí, conectando aqui com uma pergunta, duas coisas opostas. A Sueli no... bom, só para comentar, também pessoas falaram que o jeito de saber se o sonho é de Deus é tendo oração e intimidade com Deus. A Leila Torre, mas outras pessoas falaram isso também no nosso Instagram. Então, algumas pessoas estavam já nessa resposta. E aí, a Sueli aqui no chat falou, nossos sonhos só podemos contar para Deus, não podemos contar para qualquer pessoa. E aí, no Instagram, responderam justamente o oposto. Acho que ele sempre usa alguém para testificar o nosso sonho. Tem que contar para outras pessoas para Deus testificar o nosso sonho. Tem que saber para quem contar o sonho, não conta para ninguém. É importante buscar um direcionamento de uma pessoa que tenha uma maior experiência nessa área de sonhos. Tem que saber interpretar o sonho. Tem que saber guardar segredo, portanto. Se você não tem a resposta, não diga o que você não sabe. Se você está querendo saber como que é a resposta, não pergunte para qualquer um. Então, realmente, guarde o sonho para você. Esse é uma regra de ouro aí, para você não errar, né? Agora, a pessoa que vai interpretar o sonho, ela pode ser realmente externa. Você não sabe o que era aquele sonho e você vai falar. Principalmente quando você está começando com aquilo que eu chamei de intimidade com Deus. Então, Samuel estava lá, ele foi dedicado a Deus desde o ventre da sua mãe Ana. Ele foi para o templo com 7, 8 anos de idade, cresceu no templo, era um jovem e ele estava lá, conhecia a lei, conhecia a regra, conhecia o santuário, conhecia toda a teologia da época. E nesse momento ele tem uma voz que aparece e fala com ele de madrugada. Isso é de Deus? Isso não é de Deus? Ele está ouvindo vozes? Ele está tendo uma teofania? Então podia ter várias explicações. Sabe o que Samuel fez? Ele pensou, não é Deus não, isso aqui é o Eli. Ele foi na bola de segurança, falou, estou ouvindo uma voz me chamando? Quem pode estar me chamando no meio da noite? Não vai falar, é Deus. Vai falar, é o profeta lá, é o sacerdote. E ele foi 3 vezes lá bater na cama do Eli e falar, ô meu amigo, você me chamou? Na terceira vez caiu a ficha do Eli, ou seja, o outro que interpretou para ele. E ele disse, Samuel, é o seguinte, da próxima vez que você ouvir essa voz, você vai dizer assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então foi um homem mais velho, mais experiente, mais calejado com Deus, que não estava tendo aquela revelação nem aquele sonho, que falou para o outro, você vai agir dessa maneira. Você precisa de pessoas mais experientes para dizer como interpretar, como mover, como entender algo sobrenatural que Deus está falando com você. Mais perguntas aqui, que tem muita coisa boa que eu não queria deixar passar nesse tema. Teve pessoas que falaram fazendo prova, ou quando acontece, e outros falaram quando você não esquece e acontece. Então uma maneira de saber se o sonho de Deus é quando ele se concretiza, e se não se concretizar não era? Com certeza, esse é um padrão bíblico para profecia, vale para o sonho, né? Se não aconteceu, não é de Deus. A questão é que você já descobriu tarde demais, né? Então, isso serve para o próximo. Ou seja, aí vem a intimidade. E eu queria terminar aqui o nosso negócio falando isso, porque isso é o mais importante. Então, deixa eu... E aí você volta na intimidade, eu vou falar duas coisas.
O Daniel mandou aqui a resposta para a pergunta no Instagram: o coração sabe. E aí eu me fui um negócio. E quando seu desejo do coração é um desejo seu que você quer muito, e aí você sente paz, você acha que é isso, mas no fundo é uma coisa que você tinha esse desejo. Como é que fazer para não cair no truque do coração enganoso? E por último, já que você vai falar da intimidade e encerrar, mandaram aqui no chat falando: muita conversa fiada, não explica nada. Eu acho também que não existe uma resposta fácil, não é uma única resposta para você saber se não é uma coisa assim ou não, preto e branco é ou não é de Deus. Se for assim é de Deus, se for assim não é. Tem uma nuance, então fale um pouco sobre essa nuance também, pai, de como saber se é ou não é de Deus. Então, essas duas coisas são importantes mesmo. É tão importante assim a primeira. Vamos lá. A primeira é o coração sabe. O coração sabe. O coração é desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? Então, cuidadíssimo você que acha que o seu coração vai discernir. Porque o seu coração te engana. E às vezes você quer ser enganado. Então, sabe? Senhor, se for a tua vontade que eu namore com essa pessoa, que amanhã o sol nasça. Bom, ok, você colocou uma prova diante de Deus, mas você está induzindo a resposta. Então o seu coração, ele é altamente indutivo. Não acredite no seu coração simplesmente. O entendimento, o raciocínio, a mente, o espírito, ele não está no coração, não é na paixão. Por isso que a Bíblia nessa hora é muito boa, porque ela vai trazer palavra, não vai trazer eu acho ou eu sinto. É palavra de Deus. E a intimidade é justamente para você conhecer o coração de Deus. Conhecer como Deus pensa. Salmo 32 que a gente sempre fala aqui: guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como uma mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de freio. Então, se você quer entender a vontade de Deus, se você quer discernir a vontade de Deus, você tem que andar com Ele, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que acertar e errar. E aí então, a palavra de 1 Coríntios 14, que fala: se você profetizar, os outros julgam. Você tem um sonho, o outro vai dizer: olha, meu irmão, esse sonho não é de Deus, não. E aí então você vai aprender. Aí o sonho, passa o tempo, o sonho não aconteceu. Não era de Deus. Aí você aprendeu. Aprendeu o quê? A discernir a voz de Deus no seu coração. Então, um músico, ele aprende pela experiência a discernir uma nota dissonante de uma nota verdadeira no meio de um coral, no meio de uma orquestra. Uma pessoa que tem sensibilidade nas mãos, e pelo tato, ele discerne o que ele está pegando. E pelo paladar, ele discerne quais são os elementos que compõem aquele alimento. Isso não é um milagre, isso é um hábito, uma intimidade. Se você andar com Deus, você vai começar a discernir a voz de Deus e saber separar a voz do diabo, a voz do seu coração enganoso e a verdadeira voz de Deus, para ter intimidade no sonho. E aí, então, vai errar menos na interpretação. Bom, não vai dar tempo de ler. Tinha muitas perguntas boas aqui no chat também, do Carlos Sper. O sonho de Deus é sempre para cumprir um propósito dele. O presbítero Alex Gomes, baseado na palavra de Deus, qual o significado da palavra sonho? Mais pessoas que mandaram reflexões interessantíssimas no Instagram. Pessoas que falaram fazendo prova de Deus. Pessoas que falaram sobre como ter intimidade com Deus. Pessoas que falaram que o Espírito Santo testifica. Mas, para encerrar aqui, pai, vamos orar para as pessoas que estão nesse processo de descobrir se o sonho é de Deus, se é um desejo do coração, que tiveram um sonho, entender o significado daquele sonho, poderem alcançar isso. Nós vamos orar aqui para que duas coisas aconteçam. Primeiro, que você entenda se o sonho que você tem como homem, como ser humano, é um sonho que você tem que perseguir. Porque você pode estar se enganando e vai passar o tempo e não vai acontecer. Então, abra mão dos seus sonhos. O segundo é essa intimidade para entender o sonho de Deus. Porque se Deus tem um sonho na sua vida, Ele vai fazer acontecer através dos outros também. Mais gente vai sonhar para que você tenha a vitória. Vamos orar? Vamos. Senhor, quando nós fechamos os olhos, nós entramos nesse mundo do imaginário. Nós fechamos os olhos para a realidade da rua, a realidade da existência humana, e abrimos nossos olhos para a realidade do Espírito, o lugar onde o Senhor está, que não reage, não responde e nem corresponde às coisas que são da matéria. Então nós aqui, como cristãos, entendemos, discernimos que a nossa vida transcende a razão humana, transcende a matéria, transcende as relações de causa e efeito.
o Senhor pode intervir em nossa história, o Senhor pode antecipar os eventos, o Senhor pode impedir o mal. E nós oramos agora, Senhor, para que os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes, aprendam a não sonhar sonhos humanos e a buscar reconhecer os teus sonhos. Nós ordenamos a autoridade do teu sonho, como na vida de José, para se cumprir na vida de cada um, e que os demais em sua volta sejam usados por ti para que este sonho aconteça. Nós autorizamos o poder de Deus no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse tema de sonhos é maravilhoso. Muitas pessoas falando aqui, mandando coraçõezinhos. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje. Chegamos ao fim de mais um programa. Hoje foi muito bom, muitas pessoas juntas. Vocês que estão aí, por favor, dá like, compartilha. Se você acha que tem mais gente que quer saber sobre esse assunto de sonhos, a gente espera ter algumas reflexões aqui para te ajudar a saber se o sonho é de Deus ou não. Então, muito obrigado e nos vemos semana que vem às 4 horas da tarde. Até lá!